Mas só que a fé, ela não é surda, louvado seja Deus. A palavra vai dizer lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem, louvado seja Deus. Nós não vemos Deus, mas nós temos fé de que Deus está ouvindo o nosso clamor e a nossa adoração. Nós não conseguimos enxergar o milagre acontecer, o seu parente, a sua família vir à casa do Senhor, mas só que você tem fé que um dia ele pode estar sentado na cadeira adorando e Deus dizendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, louvado seja Deus. Aquele homem ele não poderia ver, ele não estava enxergando com seus olhos materiais, mas só que ele ouviu falar de Jesus. E a palavra diz, lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele ouviu falar daquele homem, do que aquele homem fazia. Por isso que naquele momento, quando alguém chegou até ele, e Jesus ele vai passando, as pessoas estão com Jesus, aquele homem agora se desespera de uma maneira de querer ir ao encontro de Jesus. Ele não queria saber quanto dinheiro ele ia perder, porque naquele momento ele poderia ganhar muito dinheiro, ele poderia ficar pedindo esmola, naquele momento dizer, eu vou ficar quietinho aqui, porque é muita pessoa que está passando, e então vai ser um dia bom para mim. Mas só o foco daquele homem, naquele momento, era chamar a atenção de Jesus, louvado seja Deus. Ele queria que Jesus olhasse para ele, louvado seja Deus. Ele queria que Jesus preste atenção para ele. E nós podemos entender que quando Jesus ele estava aqui na terra, ninguém ou nada conseguiu parar a Jesus. Satanás não conseguiu parar Jesus, o pecado não conseguiu parar Jesus, mas só com o clamor daquele cego parou Jesus, louvado seja Deus. Jesus ele está andando, e aquele homem ele clama cada vez mais forte, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clama com toda a força, com toda a alma, com tudo aquilo que ele tinha de melhor, e ele começa a clamar a Jesus mais e mais. Jesus, ele estava ouvindo. Eu acredito que Jesus ele sabia desde o primeiro momento de que aquele cego começou a clamar, Jesus já tinha escutado. Mas só que Jesus ele queria que ele clamasse mais um pouco, para que pudesse ver a persistência dele. Muitas vezes na nossa vida, o que Deus ele quer de nós é a nossa determinação, a nossa persistência. Muitas das vezes nós começamos uma campanha, muitas das vezes nós começamos um propósito, e às vezes nós começamos aí bem. Às vezes nós começamos o primeiro dia, o segundo, mas quando começa o terceiro, o quarto, as lutas vêm, porque quando faz de campanha campanha e oração, o inimigo se levanta de uma maneira muito forte. E nós temos que cada vez mais estar ligado em Deus e entender que a luta ela pode vir forte, mas sabe que nós servimos um Deus mais forte ainda, louvado seja Deus. Aquele cego, então quando ele ouviu aqui daquela multidão, aquelas pessoas dizendo para ele se calar, agora Jesus ele para, louvado seja Deus. Quando Jesus ele para, ele diz assim, manda chamar ele, louvado seja Deus. Eu posso imaginar até mesmo aquela mesma pessoa que mandou ele se calar, aquela pessoa indo até ele e dizer, levanta, cego, Jesus está te chamando. Aquelas pessoas, irmãos, que muitas das vezes não colocou fé nos seus projetos, nos seus propósitos, daquilo que você tem procurado executar, vai ser essas mesmas pessoas que vão te aplaudir, louvado seja Deus. Aquelas pessoas que tentaram te humilhar, aquelas pessoas que disseram que você não era nada, que você não ia conseguir, vai ser essas mesmas pessoas que vai bater na sua porta e vai dizer, ele estava errado.
a respeito de você, eu estava errado a respeito daquilo que você fazia, o que você faz. Eu sei que você é uma boa pessoa, eu sei que você consegue, louvado seja Deus.